Então, vamos dar início ao nosso estudo. Aqui é o estudo número 1. Esse estudo vem falando um pouquinho mais sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia, quem são os seus autores, qual realmente é a idade que tem a Bíblia, algumas informações concernentes, é mais uma introdução ao estudo. Esse estudo no total, ele vem com 23 lições. De cada estudo, você vai encontrar referências bíblicas, contextos, capítulos e versículos, e também algumas perguntas. Essas perguntas têm como objetivo fazer com que o estudante, a pessoa que está estudando, ela possa então interagir mais, entender mais. Você vai vendo as perguntas, tá? Tem os textos de introdução, as perguntas, e aí você pode encontrar as respostas na Bíblia, nos capítulos e versículos mencionados aqui dentro do estudo. Então vamos dar continuidade aqui e vamos à nossa introdução. Aqui fala o seguinte: através dela, da Bíblia, blasfêmios tornaram-se reverentes, ébrios tornaram-se sóbrios, criminosos tornaram-se confiáveis, ladrões tornaram-se honestos, adúlteros tornaram-se puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Ou seja, hoje, na nossa época, qual o valor que tem a Bíblia hoje para a nossa época? Bíblia vem do grego biblion, que significa livros. Tanto é que a Bíblia é um acumulado, né? É como se fosse uma biblioteca. São vários livros dentro de um só. Tá? Então você vai encontrar vários livros do Gênesis até o Apocalipse dentro de um único compilado de livros. É sinônimo de Escrituras Sagradas, Palavra de Deus. Informações sobre a Bíblia. Contém quantos livros? 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 40 autores durante 1.600 anos, ou seja, 40 homens, mulheres, escreveram a Bíblia. Claro que eles escreveram movidos pelo Espírito Santo, né? Eles não escreveram aquilo que eles queriam escrever, mas aquilo que Deus os ordenava, os permitia escrever. Línguas originais, hebraico, aramaico e grego, contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Livro mais vendido do mundo, traduzida para 2.403 línguas diferentes. Então, assim, é um livro assim, mais vendido do mundo hoje, é a Bíblia Sagrada, né? E aqui em 2 Timóteo, que você pode acompanhar, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. É o que eu tinha falado anteriormente. Esses homens, mulheres, eles escreveram a Bíblia, as páginas, os livros que hoje contêm a Bíblia, porém eles não escreveram aquilo que eles queriam escrever. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo os mandava escrever, aquilo que Deus os permitia escrever. A Bíblia Sagrada. Como Jesus considerava a Bíblia? Está em João capítulo 17, versículo 17. E fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é... Então, a tua palavra é a verdade. Tá? Então você pode encontrar a resposta para essa pergunta no capítulo 17 de João e no versículo 17. Tá? João capítulo 17, versículo 17. Depois você pode dar uma pausa no vídeo para poder então acompanhar o capítulo e versículo de João 17 e 17. Como Jesus considerava a Bíblia? E aqui fala o seguinte, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui já está a resposta, tá? Anteriormente vinha a pergunta e aqui já vem a resposta. João capítulo 17, versículo 17. Como Jesus considerava a Bíblia, né? Aqui a gente já leu sobre isso. Verdade. Aqui está a resposta. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o próprio Jesus considerou as Escrituras Sagradas como a verdade. Se você quer conhecer a verdade, comece a estudar a Bíblia. Tá ok?
Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Atos capítulo 8, versículo 26 até o 31. Estudam e não o quê? Para entendê-la, alguém precisa de quê? Então, esses estudantes da Bíblia, eles estudam e para que eles possam entendê-la, do que eles precisam? A resposta está em Atos capítulo 8, versículo 26 até o 31. Então, aqui é o seguinte, a resposta, né? E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Se você ler o capítulo 8 todo de Atos, você vai compreender o contexto completo da história, né? Que é quando o eunuco está passando pela sua carruagem, ele está lendo no livro 53 de Isaías, e ele não está entendendo nada do que ele está lendo. Ele lê, mas não consegue compreender. Então o Espírito Santo pegou Filipe e levou até aquela carruagem daquele homem, para que Filipe então pudesse explicar a ele o que ele estava lendo ali no capítulo 53 de Isaías. Tá? Então o texto completo está em Atos capítulo 8. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles precisam para entendê-la? Vamos ver a resposta. Eles estudam e não entendem. Para entendê-la, precisa de alguém para ensinar. Então, tem muitas passagens bíblicas que você vai ler e você não vai ter uma compreensão imediata. Então, se faz necessário que alguém que tenha mais instruções, né, nessa questão da Bíblia, ele possa, então, te ensinar. Mas não pode ser qualquer pessoa. Porque tem muitas pessoas hoje que se dizem entender da palavra de Deus, entender da Bíblia e ensinam tudo errado para as pessoas. As pessoas começam a praticar coisas erradas, pensando que está praticando a vontade de Deus, mas não estão. Então tem que ter cautela em relação a isso, a quem você vai pedir para te ensinar. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías capítulo 28, versículo 10. Tá? Então, assim, qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Aqui, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, ou seja, é muita informação para você poder absorver tudo isso de uma vez só. Então, como é que você consegue entender o que a Bíblia quer dizer? Vamos lá. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto, buscar outras passagens que explicam o mesmo assunto, estudar sem pedir orientação do Espírito Santo, falso, e um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, você lê ali Isaías capítulo 53, que faz menção à morte de Jesus, e já lá em Mateus você vai ver lá a própria morte de Jesus, Jesus morrendo, Mateus, Marcos, Lucas e até no livro de João. Então você consegue compreender que aquele homem que Isaías está falando no capítulo 53, que ele morreria, que viria para o matadouro, tal, como uma ovelha para o matadouro, quando você lê lá em Mateus, Jesus morrendo ali como se fosse uma ovelha indo para o matadouro, então você consegue compreender que Isaías estava falando de Jesus. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João capítulo 5, versículo 39. Você vai pesquisar aqui em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está em Isaías 5, 39. Você pode ler Isaías capítulo 5 todo, ou então pular para Isaías capítulo 5 e pular para o versículo 39. Tá? Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Né? Então, aqui, vida eterna e Jesus. Jesus é a vida eterna. Então, se você recebe Jesus, você está recebendo a vida eterna. Tá? Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Que outro benefício prático advém de examinar as Escrituras? Examinar quer dizer estudar. Quais são os benefícios que você recebe pelo fato de você tirar um tempo da sua vida para poder estudar a Bíblia, estudar um pouquinho da palavra de Deus? Você pode encontrar referências a isso, a essa pergunta, em João capítulo 16, versículo 13, e João capítulo 8, versículo 32. Tá? Aqui, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, 13. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Então, os benefícios de estudar a Bíblia hoje é que você vai ter conhecimento sobre o futuro. Tudo o que acontece no mundo hoje, ou até coisas que ainda irão acontecer, você terá conhecimento disso, porque a palavra de Deus já está revelando. E o segundo benefício de você estudar a Bíblia é liberdade. Você não vai estar mais preso àqueles enganos, a mentiras satânicas. A palavra de Deus irá te mostrar toda a verdade e te guiar ao caminho da justiça e da salvação. Então aqui, verdade e liberta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Homens santos falaram da parte de Deus. E aqui tem que colocar a resposta. Movidos por quem? Vamos ver aqui qual é a resposta. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. E aqui a resposta é: homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? O Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Ou seja, existe uma parte da Bíblia que é inspirada por Deus, outra parte não é? Ou toda a Bíblia é inspirada por Deus? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? E aqui estão as respostas: falso, falso e verdadeiro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Tem alguma parte na Bíblia que nenhum homem escreveu e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E que tábuas são essas do testemunho? Vamos ver aqui. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Essa foi a única parte da Bíblia que Deus disse: essa parte aqui eu mesmo vou escrever. Não deixarei que nenhum homem escreva. Eu mesmo irei escrever essa parte da Bíblia, que são os 10 mandamentos. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Eu posso alterar a Bíblia fala isso, eu digo, não precisa mais fazer isso, agora tem que fazer dessa forma. Eu tenho essa autorização, ou outra pessoa tem essa autorização? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3,6. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos no livro. Se alguém fizer qualquer acréscimo, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Ou seja, eu não tenho autorização de mudar nada na Bíblia, e nenhum ser humano, nem mesmo os anjos, tem autorização para mudar qualquer palavra da Bíblia. Tá ok? Deus não deu a ninguém essa autorização, nem mesmo aos anjos. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13,17. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Você aprendeu na Bíblia o que deve ser feito, e você vai lá e faz aquilo exatamente que a Bíblia pede que você faça. Obediência a Deus, obediência aos seus mandamentos. Então, como a Bíblia chama você? Bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. Então, você é uma pessoa bem-aventurada. Tá ok? E aqui a recapitulação. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo
Assunto: toda a Bíblia é inspirada por Deus, não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Deus não deu autorização a ninguém. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar, ali tem a regra de fé. Isso aqui é uma questão que você mesmo vai decidir. Não é você, igreja, você e um homem, é entre você e Deus. É uma decisão entre você e Deus, é um compromisso que você faz com Deus. E aqui fala o seguinte: aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Então essa é uma questão entre você e Deus. Tá ok? O estudo número 2 estará lançando no YouTube logo em breve. E assim que lançar o estudo número 2, se você for inscrito, você vai receber a notificação.